eu deixo a teologia para os doutores da Universidade de Paris. Mas mesmo assim, na tese dele, ele falava muito de ideias inatas, né? Acho que esse que é o ponto, talvez, que cria um receio um ponto que eu reflito muito sobre inteligência artificial e olhando as teses de Descartes é exatamente a ideia inata. Me parece que, para quem não conhece o termo, é basicamente como se a gente nascesse com um sistema operacional com algumas respostas prontas. E a inteligência artificial me parece que é um projeto da gente brincando de ser Deus, colocando ideias inatas em máquinas. Tá. Você acha que existe alguma correlação entre isso ou é só uma viagem da minha cabeça? Não, eu acho que essa é uma ideia, essa é uma conexão possível de se fazer, né? Justamente porque o que seria uma programação, se não você fixar uma certa valoração, ou numa linguagem mais da engenharia, um operacional, e aquela máquina ela passa a funcionar, né, por meio desse operacional. Veja que o próprio René Descartes ele sabe que existem algumas ideias que são inatas, entre as quais Deus, né? Porque ele faz todo um caminho de ceticismo, e o ceticismo é sempre muito bom. Né? O ceticismo é alguma coisa que, quando você entra em contato com ele coloca em xeque aquilo que você acha que é evidente. O ceticismo é um tipo de filosofia, no meu modo de pensar, que nos leva a uma questão importante, que é como é que você sabe aquilo que você acha que sabe? Como é que você sabe aquilo que você diz que sabe? Né? E o René Descartes, ele passa por esse momento cético, não fica pedra sobre pedra, né? E aí ele diz, bom, e o que eu posso afirmar? Eu posso afirmar que eu penso, e pelo fato de eu pensar, eu existo, porque mesmo que eu pense que eu não exista, mesmo que eu erre e esteja enganado, pelo fato de me enganar eu penso, e pelo fato de pensar eu existo necessariamente. Bom, mas ele diz, bom, é a única coisa que eu posso afirmar, né? A única coisa que eu posso afirmar é que eu existo como um ser pensante. Eu não posso nem afirmar que essa mesa que está diante de mim, esse copo, você que está diante de mim, que isso existe. Ele fala, não, existem algumas outras ideias. A ideia de infinito, né? E ele diz, bom, a ideia de infinito, qual é a relação que eu tive com o infinito? E aí ele fala, bom, o universo ele é infinito? Não, ele falou, o universo é indeterminado. Olha que interessante. Porque você falar que o universo é infinito, como é que você vai demonstrar isso do ponto de vista da física? Você não tem como demonstrar isso, né? Então, por um lado, você começa a fazer uma viagem com a imaginação pelo universo, aí vai ter uma placa escrito Game Over. Não tem isso. E aí você não consegue provar, é como um número incontável, né? E aí ele diz, bom, é indeterminado, mas de onde vem a ideia de infinito? Né? A ideia de infinito, ela já é inata. E a ideia de perfeição? Né? Qual é a relação que eu tenho com a perfeição? Me mostra um objeto perfeito, um objeto que não seja instável. Bom, infinitude e perfeição, esses são atributos de Deus. Deus existe, Deus não me deixa enganar. Então, eu acho interessante porque, olha só... Ele tem um raciocínio, portanto. Tem. Agora, olha só que interessante. Deus existe, Deus não me deixa enganar. Então, olha, é uma ideia inata que de alguma forma garante, né, que as coisas existem. Então, olha só, o poder das ideias inatas. No René Descartes, foi capaz de sustentar todo um sistema. E quando nós falamos isso, pensando a tecnologia hoje, dependendo do operacional que você consegue colocar numa máquina, você consegue muita coisa, você consegue dados das pessoas, você consegue, por meio dos dados das pessoas, por vezes, fazer algum tipo de chantagem, porque isso é possível de se pensar. Tem uma série que eu gosto bastante, que chama Black Mirror. Né? Clássico. E eu acho que essa série ela é muito interessante porque mostra o que de fato é possível do ponto de vista nefasto de se fazer com a tecnologia.